De cabeça quente, eu acho que o resultado é muito frustrante. De cabeça quente, o Vasco perdeu 2 pontos. Essa é a sensação do torcedor. Principalmente porque o Vasco vinha de uma data FIFA, o Vasco vinha de um longo descanso com essa data FIFA, teve tempo também para poder treinar, trabalhar esse time, um tempo que o Renato não tinha tido antes dele chegar, mas ao mesmo tempo é um ponto muito importante. Então quando você respira, para e pensa, o Coritiba, ele até seria um adversário acessível para você buscar 3 pontos no Couto Pereira. Quando a gente olha para o que o Vasco fez no primeiro tempo, se desenhou no sentido de, cara, o Vasco pode vencer essa partida. O Vasco pode conseguir os 3 pontos, mesmo com os desfalques. Exatamente esse. Então você volta para o segundo tempo, as substituições não surtiram efeito, o Vasco não teve, cara, ideias para poder jogar. Esse é que é o problema. Porque o Renato, ele tem muito na veia dele a competição, ele tem muito na veia dele o jeito que o time joga, a atenção 100%. E isso não mudou no jogo de hoje. Eu não acho que o Vasco, por exemplo, tenha feito um jogo anímico, no aspecto anímico ruim. Eu não acho que o Vasco tenha feito um jogo assim. Eu acho que o Vasco fez um jogo competitivo, conseguiu fazer um jogo competitivo como vinha fazendo anteriormente. O problema é que não teve ideias. E aí vai além das ideias. Não teve também jogadores para poder executar as ideias. Porque o grupo... Matheus França. Por que, Renato, Matheus França? Por quê? É difícil entender. Foi aniversário dele hoje. Foi por isso? Não sei. Mas por que o Rojas não entra mais? Cadê o Adson? Cadê os caras que, quando entraram, deram conta do recado? O Matheus França entrou hoje de uma forma que ele não tinha posição. O Brenner faz sentido. Nem acho que o Brenner tenha entrado mal, inclusive. As poucas jogadas que ele fez, ele conseguiu participar. O problema é que o time estava jogando de uma maneira defensiva e que não estava conseguindo dar a bola para o Brenner. Para ele poder fazer algum tipo de jogada ou criar uma oportunidade para ele poder fazer o gol. O Vasco não criou no segundo tempo. O único chute que o Vasco deu no segundo tempo em gol foi o do Avelar, cara. Posso estar me falhando na memória, mas foi do Avelar. Aí fica difícil entender, porque entraram os garotos, os outros garotos que estavam entrando melhores e com mais frequência novamente não entraram, que é o caso do JP. Aí não entra o JP, aí não entra o Rojas, não vê o Adson. É difícil entender o que o Renato tentou fazer hoje. E eu acho que hoje, assim como na partida contra o Grêmio, ele foi muito mal nas substituições. Muito mal mesmo. O Vasco parou de jogar, não só pelas substituições, mas porque não tinha ideias para isso e nem atletas para poder executar essas ideias. O Piton cansou no segundo tempo. Ele já não é um jogador de tanta potência física, como é um cuiabano, por exemplo. Você não tem o Carlos Andrés Gomes e o Nuno, repito, fez uma partida muito ruim novamente. O Thiago Mendes também cansou, o Tietchan também cansou. E o time, na hora de oxigenar, nada. Cadê o JP? Que entrou muito bem contra o Cruzeiro, que poderia fazer esse papel. Não só com os passes dele, mas também dar um pouco mais de pegada ali no meio. Qualidade, ficar com a bola. Se ele vem com o JP, se ele vem com o Rojas, cara, você já tem outro time. Você já tem capacidade de retenção, você já tem capacidade de sair da pressão. Porque a verdade que a gente tem que deixar nu e cru aqui é a seguinte. O Vasco poderia ter tomado um empate no primeiro tempo. Ou vocês não lembram do lance do Hugo Moura, que até acho que foi falta. Eu acho que se o Vasco toma aquele gol, o VAR chama pra revisar. Agora, não pode correr aquele risco, porra. Porque novamente ia lá ele dando uma bola para o Coritiba fazer o gol. É que o Pedro Rocha finalizou mal. Mas mais uma vez o Hugo Moura ia entregando o resultado por conta de uma maluquice, que era sair conduzindo, coisa que ele não sabe fazer. Coisa que ele não sabe fazer. O Léo Jardim foi lá e pegou. No segundo tempo, o Lucas Ronier dá uma finalização em gol, que aquilo ali é um milagre, cara. O Léo Jardim operou um milagre hoje no Couto Pereira. Não tem outra coisa pra falar a não ser isso. Milagre foi o que ele fez. Então, o Vasco já era pra ter tomado gol de empate. E a todo momento, o que mais incomoda é que o Vasco não saía do bloco médio, do bloco baixo. Era o Coritiba, ó, bombardeando. E assim, gente, bombardeando de uma maneira pouco efetiva. O Coritiba não tinha tanta criatividade assim também pra colocar o Vasco nas cordas da maneira que foi. Tomou o gol numa bobeira ali do Saldívia, que acaba fazendo gol contra, mas numa bobeira do sistema defensivo inteiro. O próprio Saldívia estava fazendo um bom jogo até então. O Robert Renan também estava fazendo um bom jogo até então. O que me traz de positivo é que o Vasco já não é mais uma presa fácil.
esse time ainda compete, esse time cria dificuldade, esse time, ele tá sempre entrando no momento certo dentro das divididas. Eu acho que o Ramon Abate-Abel hoje fez uma arbitragem horrorosa. E eu não sei por que esse cara voltou a apitar o jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Não consigo entender, porque ele é um dos piores que tem por aqui. É um dos piores com certa distância. E quando eu digo isso, não é por causa do Vasco, não. Ele é pior pro Vasco, ele é pior pro Curitiba. Ele é um tipo de cara que comete erros fáceis. É falta invertida, é falta que é falta e ele não dá, é falta que não é falta e ele dá, é falta de cartão amarelo. Porra, o jogador do Curitiba, o camisa 26, eu não vou lembrar o nome agora, ele empurra o Marino Renestrosa na hora de um contra-ataque sem bola, pô. Sem bola. E o Ramon Abate-Abel, assim, nada faz além de marcar a falta na pressão. Era pra ele ter dado o cartão amarelo. E teve outra falta do Nuno, por exemplo, que o Nuno perde a bola e depois faz a falta e ele deixa seguir. Que o Coritiba ia ter uma chance clara. Então, assim, ele é muito ruim, mano. Ele é muito ruim. Muito. Ele prejudica o jogo. Porque são nos pequenos lances que a gente começa a perceber. Então, cara, de forma prática e pragmática, pra gente poder resumir aqui, o ponto, ele é muito melhor do que a atuação. O ponto que o Vasco somou hoje, e essa fórmula vence em casa e pontua fora, pra mim, é a fórmula segura dentro do Campeonato Brasileiro, ele é muito mais importante do que, de fato, o que aconteceu em relação à atuação. É uma atuação ruim, mas não é uma atuação que me espanta. Por que não é uma atuação que me espanta? Porque isso também aconteceu contra o Grêmio. E aí a gente tava falando aqui, porra, Pedrosa, mas na vitória você tá pontuando. Eu tenho que pontuar na vitória também. Porque quando o resultado ruim acontece, eu nem acho que o resultado tenha sido ruim hoje, mas quando o revés acontece, quando o tropeço acontece, a gente tem que trazer o que aconteceu lá atrás para poder explicar também o que tá acontecendo agora. E essa característica de fazer gol e parar de jogar, infelizmente, também aconteceu contra o Grêmio. Não pode. Tem que ter um pouquinho mais de regularidade. E o principal, o problema não é perder o controle da partida. O problema é você perder o controle do jogo e não ter mecanismos para poder ferir o seu adversário. Porque o Curitiba no segundo tempo, ó, Curitiba tava, ó, indo para dentro. Indo para dentro. Deixando espaço lá atrás, colocando 2, 3 atacantes lá na frente. O que o Vasco deveria fazer? Armar um plano de jogo pro contra-ataque. Isso não aconteceu. Teve um contra-ataque, logo depois que os moleques entraram, que foi justamente essa bola do Avelar, que acabou parando no gol muito fraca. Que o Mutano puxa na esquerda, ele dá o passe fica muito atrás e aí o contra-ataque já se foi. Mas o Vasco não criou mecanismos nem contra o Grêmio, para ferir o Grêmio depois da pressão no segundo tempo em São Januário, e nem contra o Curitiba. Tá? O Botafogo... Fala, rapaziadinha boa, chegando aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado do Vasco. Um grande abraço pra você e até o próximo novo vídeo. Fui!